Túlio, a sua apuração indica que Bolsonaro sabia dos planos para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, é isso? É justamente isso, Adriana. Boa tarde a você, ao Renan, a Ju, a todo mundo que está entre nós. Informação que chega agora, quentinha, é que o inquérito, enfim, foi concluído. Agora será repassado, ainda hoje, ao Supremo Tribunal Federal. Eu já chego nessa questão, mas só para adiantar, são 37 pessoas indiciadas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Aí agora vamos falar um pouco da percepção da Polícia Federal sobre o ex-presidente. Por que que ele foi indiciado? Segundo a Polícia Federal, ele era o mentor, era quem estava por trás da tentativa de golpe de Estado. Tudo era operacionado para ele, no fim das contas, inclusive o atentado do 8 de janeiro à sede dos três poderes. E o relatório traz que Bolsonaro tinha plena ciência da intenção de matar essas três autoridades: Lula, Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Lula e Alckmin tinham vencido a eleição de 22 recentemente, há pouco tempo, depois iria acontecer essa tentativa de assassinato. O ministro Alexandre de Moraes, ele acumulava também a função de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Outras pessoas que foram indiciadas, segundo as informações que eu obtive com investigadores: além de Bolsonaro, Braga Neto, que seria o número 2 nesse plano golpista, como descreve a Polícia Federal. Braga Neto, ele teria feito até reuniões na casa dele para discutir esses planos. Entre essas reuniões, uma no dia 12 de dezembro de 2022, onde foi discutido com Mauro Cid e outros militares a logística para colocar em prática a execução dessas três autoridades que nós citamos agora há pouco. O general Augusto Heleno, ele também foi indiciado pela Polícia Federal. Augusto Heleno, ele ficaria à frente de uma espécie de junta militar, segundo a Polícia Federal. É que como Bolsonaro, ele partiu para os Estados Unidos antes da posse de Lula, alguém no intuito ali, na intenção, na mente de quem pretendia dar esse golpe, segundo a PF, alguém tinha que ficar no poder durante esse período. Essa pessoa seria quem? O general Augusto Heleno, que também foi indiciado. Outro indiciado é o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Ele entra nesse indiciamento por incentivar discursos contra o sistema eleitoral brasileiro. E também está entre os indiciados o atual deputado federal Alexandre Ramagem, ele que na gestão Bolsonaro chefiava a Agência Brasileira de Inteligência e teria utilizado a estrutura do Estado para propagar fake news sobre o sistema eleitoral e também para monitorar adversários políticos de Jair Bolsonaro e até aliados que não tinha plena confiança do grupo. Então são dezenas de pessoas indiciadas. O relatório chega hoje ainda aqui para o STF. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que por sua vez vai enviar para a Procuradoria-Geral da República dar um parecer, se vai oferecer denúncia ou não contra essas pessoas. A PGR não tem um prazo para fazer isso, mas a expectativa da investigação é que tudo aconteça, esse prazo de oferecer denúncia, as defesas se manifestarem e julgamento, tudo aconteça no ano de 2025, ou seja, no ano que vem, Adriana.
3h07, portanto, Túlio Almâncio, ao vivo de Brasília, confirmando pra gente que o ex-presidente Jair Bolsonaro está indiciado pela Polícia Federal nesse relatório que será encaminhado a qualquer momento ao Supremo Tribunal Federal. Túlio Almâncio, só recapitulando com você aqui, Túlio, além de Jair Bolsonaro, como a gente já havia falado mais cedo, várias autoridades do governo Bolsonaro que tiveram cargo de ministros no governo Bolsonaro também indiciados. Você citou aí Augusto Heleno e também Braga Neto, que também foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Citou também Alexandre Ramagem, da ABIN, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Costa Neto, Túlio, nesse inquérito investigado sobre a pessoa que deu estrutura, logística e pode ter, inclusive, contribuído financeiramente nesses planos e nessas tentativas de golpe. É isso? Por isso o indiciamento de Valdemar Costa Neto? Exatamente. Além do discurso que colocou em xeque o nosso sistema eleitoral, ele financiou também, impulsionou, no entendimento da Polícia Federal, esse tipo de discurso e de entendimento que colocava em xeque o TSE e as urnas eletrônicas. Então, ele fez parte de todo esse sistema que colaborou e foi desembocar no 8 de janeiro de 2023. Porque essa investigação, ela pega não só o 8 de janeiro, tudo que levou a esse dia, a esse fatídico dia. Como, por exemplo, tem no relatório o encontro de Bolsonaro com autoridades estrangeiras, né, embaixadores de outros países, levando fake news, informações que contestavam as urnas sem comprovação. Teve também reuniões sobre uma minuta de golpe, onde Jair Bolsonaro teria sugerido alterações nessa minuta. Tem também o plano Punhal Verde-Amarelo, que teria, segundo a Polícia Federal, teria sido repassado a Jair Bolsonaro, e isso é gravíssimo. A investigação chama atenção para isso, porque é nesse plano que os militares golpistas teriam a intenção de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, envolvendo envenenamento e até explosão de uma bomba, no caso de Alexandre de Moraes. Então, tudo isso foi trazido, foi buscado a fim de ligar essas pessoas a essa tentativa de golpe de Estado e a tentativa de assassinato de autoridades. Então nós temos Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem e Valdemar Costa Neto entre as 37 pessoas indiciadas. Reforço, agora há pouco esse inquérito foi concluído, ele é longuíssimo, tem cerca de 700 páginas, vai chegar aqui nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e a expectativa é que o sigilo seja derrubado, mas não hoje, talvez não amanhã, porque é de fato muito conteúdo e primeiro o ministro quer se inteirar de todo esse conteúdo e a expectativa é que no começo da semana que vem o sigilo seja derrubado e toda a sociedade tenha acesso ao que a Polícia Federal entende como crimes praticados por esse grupo político. Eu estou tendo acesso aqui a esse comunicado que foi feito pela Polícia Federal. Eles vão esmiuçando, como você estava contando para a gente, os diferentes núcleos organizados segundo essa investigação. E tem um ponto que é muito importante e que vai ao encontro de apurações que você e a nossa equipe aí em Brasília trouxeram ao longo desses últimos dias com relação ao fechamento das investigações, pelo menos por parte da Polícia Federal. Tem um ponto que é aqui, com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerra as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, com o indiciamento de Bolsonaro e dessas outras 36 pessoas feito hoje, essa informação que você traz pra gente agora, se encerra essa investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, certo? Certíssimo. Lembrando que tem outras investigações que Bolsonaro faz parte. Mas esse encerramento, Renan, não significa que outros desdobramentos podem acontecer e novas informações podem ser acrescentadas a este inquérito. Só para dar um exemplo para você, eu estou aqui em frente ao anexo 2 do Supremo Tribunal Federal. Por aqui que Mauro Cid entrou para prestar depoimento
o quê? 1h11. Então ele entrou por aqui, está prestando depoimento diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Eu conversei com o advogado dele mais cedo, doutor César Bittencourt, e ele me disse que o Cid hoje vai falar. O Cid hoje vai abrir a boca de vez, ele vai falar o que não falou para a Polícia Federal, porque ele está com muito medo de perder os benefícios do acordo de delação premiada. Então, se Cid falar algo que seja novo, aí sim, podem ter novos desdobramentos e novos elementos a serem acrescentados neste inquérito. Mas, em princípio, ele foi concluído, a polícia já entende o passo a passo, o ponto a ponto do que seria, como a polícia classifica, uma trama golpista. Essa é uma classificação da Polícia Federal que está investigando este caso, Renan. Túlio, vou trazer mais um trechinho desse comunicado da Polícia Federal sobre a conclusão do inquérito e já te passo duas perguntas. Diz aqui esse comunicado da Polícia Federal: as provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase 2 anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário. Essa é a explicação, portanto, o balanço da Polícia Federal sobre esses 2 anos de investigação que agora tem essa conclusão com o indiciamento de Bolsonaro e de mais 36 pessoas, incluindo ex-ministros do governo Bolsonaro. E segue esse comunicado da Polícia Federal dizendo o seguinte: as investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos. E aí traz uma lista de grupos que a polícia na investigação identificou. Tinha um núcleo da desinformação e ataques ao sistema eleitoral, o núcleo responsável por incitar militares a aderirem a um golpe de Estado, um núcleo jurídico, um núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela, núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Então, trago aqui esse trecho do comunicado da Polícia Federal e já te coloco uma questão, Túlio, que quando eles escrevem nesse comunicado que foi possível individualizar as ações, esse ponto me parece bastante importante, porque para que não haja aquela conclusão de que estão indiciando o ex-presidente Bolsonaro porque pelo cargo que ele tinha, possivelmente ele sabia, se deduz que ele sabia. Mas a polícia está claramente dizendo que ela conseguiu individualizar a ação de cada um. E isso inclui o presidente Bolsonaro. Adriana, cortou no finalzinho da sua pergunta. Você pode repetir para mim, por favor? Eu te dizia que esse ponto de que a polícia no relatório coloca que individualizou a ação de cada um é importante para que o Bolsonaro não se coloque aquele ponto de que foi indiciado porque deduz-se que como presidente ele sabia. Exatamente. Não só há essa dedução, mas segundo a Polícia Federal, há a comprovação. E de onde vem essa comprovação de que Bolsonaro sabia? Primeiro, depoimentos, trocas de mensagens, documentos que foram recuperados, inclusive de computadores e celulares que já haviam sido apagados, né? Esses documentos foram recuperados. Recentemente a Polícia Federal adquiriu um aparelho israelense, um software israelense que recupera esses dados. Então são com bases nessas comprovações, principalmente nas trocas de mensagens que a Polícia Federal considera imprescindível levar isso em consideração, há elementos que a Polícia Federal entendem que dá para sim culpabilizar Bolsonaro e essas outras pessoas indiciadas pelo que a gente vem vendo, né, a partir do 8 de janeiro e até antes. Eu estava de olho no celular aqui, que eu recebi algumas aspas que estão nesse relatório que eu vou passar para vocês. Por exemplo, eu estou fazendo isso agora, tá, gente? Está chegando, eu estou passando para vocês. O Augusto Heleno
o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional está no relatório que ele afirmou, abre aspas, gravado, tem uma gravação dele, que ele diz o seguinte: se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, fecha aspas, contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas, né? Abre aspas e fecha aspas também. No relatório consta que ele relatou ter discutido um plano para infiltrar agentes da ABIN em campanhas eleitorais e que nesse relatório há provas dessa tentativa de infiltrar essas pessoas da ABIN. Essa reunião todo mundo se lembra, provavelmente, né? Quem fica ligado nas notícias do dia a dia, foi uma reunião ministerial gravada pelo Mauro Cid, onde o Heleno diz que se for preciso virar a mesa antes das eleições, isso vai ser feito. Então a polícia levou em consideração a fala do próprio Heleno. Tem um trecho aqui que chegou sobre Bolsonaro, que diz que, abre aspas, há dados que comprovam que Bolsonaro participou ativamente do processo de elaboração e tentativa de execução do golpe. O então presidente analisou e alterou uma minuta de decreto. Tudo indica que embasaria a consumação do golpe de Estado em andamento, fecha aspas. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Aquilo que as minhas fontes tinham passado, que estes são alguns elementos que a polícia tem usado para reforçar a tese de que Bolsonaro e esse grupo mais próximo do ex-presidente tinha consciência do que estava acontecendo. A Polícia Federal informou que eu acabo de me mandar a lista aqui dos 37 indiciados. Então eu vou passar aqui rapidamente o olho, que me chama a atenção Almir Garnier Santos, que era o comandante da Marinha. Ele foi dos 3 comandantes das forças o que teria topado a intentona golpista, que teria dito: eu coloco o meu pessoal à sua disposição. Augusto Heleno, que nós já falamos, o Felipe Garcia Martins também está entre os indiciados. Ele era uma espécie de assessor especial de Bolsonaro no Palácio do Planalto para assuntos internacionais. Quem mais aqui que podemos chamar a atenção? Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, que era comentarista de um canal de TV, Tércio Arnold Tomás, que fazia parte do gabinete do ódio, né, que divulgava fake news, Valdemar Costa Neto, que nós já falamos, o Braga Neto, enfim, são 37 pessoas, nós temos já acesso à lista completa dos indiciados pela Polícia Federal. Túlio, pode seguir com os nomes, pode trazer todos os nomes para a gente, que já estamos num plantão especial, já que a gente tem a confirmação desses 37 indiciados pela Polícia Federal. Por favor, beleza, todos os indiciados, então vamos lá. Nesse caso. Todos os indiciados, por ordem alfabética: Ailton Gonçalves Moraes Barros, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Amaury Feres Saad, Anderson Gustavo Torres, Anderson Lima de Moura. Anderson Gustavo Torres é o Anderson Torres, ministro da Justiça. Ângelo Martins Denicoli, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Bernardo Romão, Carlos César Rocha, Carlos Giovanni Delevati, Cleverson Ney Magalhães, Estevan Caus Teófilo Gaspar, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Martins, Fernando Cerimeto, Jean Carlos Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Jair Bolsonaro, José Eduardo de Oliveira Silva, Laércio Vergílio, Marcelo Bormevê, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, Mauro Cid, Mauro César Barbosa Cid, que presta depoimento agora, Newton Diniz, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, Paulo Sérgio Nogueira, Rafael Martins,
Ronald Ferreira, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Tércio Arnaud, Valdemar Costa Neto, Walter Souza Braga Neto e Vladimir Matos Soares. Ufa, é muita gente, tá? Perdi até o fôlego aqui. 37 indiciados pela Polícia Federal nesse caso. Só reforço, o PF já está encaminhando para cá, para o STF, essa conclusão desse inquérito. Te pedir para ler todos os nomes para que a gente tenha então a confirmação aí da identidade de todos os 37 indiciados pela Polícia Federal. Você já tinha adiantado alguns para a gente e colocado aí a posição de cada um. Citou agora há pouco que foi confirmado então o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. É indiciamento muito importante pela relevância do cargo que ele ocupava no ministro Bolsonaro. E já passo a palavra para o Renan agora, só para fazer uma linha de tempo muito rápida para o nosso telespectador e ouvinte. Bolsonaro se tornou inelegível depois de um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral em função de atacar o sistema eleitoral brasileiro, ainda quando presidente, aquela reunião que levou embaixadores de diversos países para dentro do Palácio do Governo para atacar sem qualquer prova e descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Isso levou Bolsonaro a se tornar inelegível. Ele já estava indiciado no inquérito das joias, indiciado pela Polícia Federal. Agora, esse indiciamento de hoje, que o Túlio Amâncio acaba de confirmar, com outras 36 pessoas indiciadas, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o inquérito que tem as acusações e as provas e informações mais graves contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora indiciado pela Polícia Federal por planejar, por saber, por ter tido a atuação importante ali à frente de um plano de golpe de Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito no nosso país. É a conclusão da Polícia Federal nesse inquérito. Por favor, Renan. Algumas informações importantes dessa lista trazida pelo Túlio Amâncio, né? O Vladimir Matos Soares é aquele integrante da segurança do presidente Lula que, segundo as investigações da PF, repassava algumas informações. A operação da Polícia Federal dessa semana, que mirava os Kids Pretos, aquele grupo de elite do Exército, das Forças Armadas, também alguns integrantes dessa operação, de mandados de busca e apreensão de prisão, estão nessa lista. A nossa redação está checando agora, fazendo o casamento desses nomes da operação com essa lista divulgada agora há pouco. E Adriana, Juliana, Túlio, todo mundo que nos acompanha aqui no Entre Nós, já temos alguns posicionamentos a partir dessa notícia trazida aqui do inquérito, dessa investigação, mirando justamente Jair Bolsonaro e outras 37 pessoas desses indiciados pela Polícia Federal nesse inquérito de tentativa de golpe de Estado. Alexandre Ramagem, deputado federal, um dos indiciados, acabou de emitir uma nota. Eu vou ler aqui o que diz ele. A base do ordenamento no Brasil passou a ser mesmo a criatividade, diz o texto. O STF é a lei, não importa a construção da segurança jurídica. Fundamentos, fases para um crime, da ideação à consumação com conceitos modificados, sistema acusatório, divisão entre investigação, acusação, julgamento e a própria vítima, completamente desrespeitado e descaracterizado. A lógica investigativa foi alterada de materialidade à autoria para um início a partir da escolha de alvos, necessidade de imputar e posterior produção de provas, diz o texto assinado por Alexandre Ramagem. Juiz natural, competência, legalidade, devido processo relativizados. É a praxe processual no Brasil atual. Aqui sim não há eventos isolados. Narrativas se tornam fatos. Estúpidos absurdos como essa descabida prisão de Felipe Martins, com vergonhosa conclusão de relatório, é um dos diversos e graves atropelos à ordem e legalidade. Onde isso irá parar? Excessos e perseguições estão mais que evidentes, não está mais apenas para a história julgar, assina o deputado federal Alexandre Ramagem, um dos indiciados pela Polícia Federal nesse inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Só vou trazer aqui também o posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que antes desse indiciamento que o Túlio confirmou para a gente ao vivo aqui no Entre Nós, o ministro Barroso já tinha dito que, se não punir qualquer candidato que perca a eleição, acha que pode fazer o mesmo. Isso mostra, e eu trago esse ponto que o Barroso já tinha dito hoje, isso mostra a gravidade com que o assunto é recebido e tratado no Supremo, não só pelo Alexandre de Moraes, porque um posicionamento da oposição, agora dos indiciados, é de atacar Alexandre de Moraes. Inclusive,
com o próprio plano de execução do mesmo que acabou revelado essa semana. Mas os ministros do STF, de uma forma geral, recebem esse relatório, essa notícia da confirmação do indiciamento de Bolsonaro e das provas que serão apresentadas pela Polícia Federal, Túlio, com bastante temor, né, e sabendo da seriedade que isso representa, e essa palavra, essa colocação do Barroso, mostra justamente essa direção. Se não se punir com seriedade, com rigor, as pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, qualquer um que perde a eleição acha que pode fazer isso depois, palavra do Barroso. É justamente isso. As autoridades têm batido nessa tecla porque isso tudo vem acontecendo em meio a uma discussão de anistia no Congresso Nacional, né? Anistia às pessoas que estão presas pelos ataques às sedes dos três poderes. Então, essas cobranças também vêm no sentido de não deixar essa proposta ter vida, ter andamento dentro do Congresso Nacional. Porque o que eles dizem é, se essas pessoas forem anistiadas, né, isso no final das contas vai acabar representando que pode se fazer tudo pode acontecer aqui no país, que não haverá punição. Esse é o entendimento dessas autoridades que vêm pressionando por esse trabalho mais célere e rigoroso para que as punições cheguem rápido e cheguem logo, para que fique de exemplo, para que não aconteça mais. Porque há teses de que uma provável, possível anistia, ela acabasse abarcando Bolsonaro e essas outras pessoas que nós citamos aqui neste inquérito futuramente, né? Então uma coisa acaba estando ligada à outra. Por isso há essa cobrança. E os ministros do Supremo Tribunal Federal têm feito coro, já não é de hoje, mas aumentou ainda essa pressão depois do ataque que houve aqui na quarta-feira da semana passada, né? Onde o homem, o Francisco Vanderlei, atirou bombas contra o Supremo Tribunal Federal. Então, demonstrando que essas pessoas com esse pensamento extremista e radical ainda estão aí e que as punições precisam acontecer para que, de alguma forma, elas sejam contidas, Adriana. É isso, Túlio. Muito obrigada pelas suas informações, por confirmar ao vivo aqui pra gente o indiciamento dessas 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice na chapa dele, que perdeu as eleições em 2022, Braga Neto. Obrigada demais, cobertura completa, especial no Jornal da Band. A gente se vê lá no Jornal da Band. Obrigada, viu? Bom trabalho. Sempre um prazer participar com vocês, gente. Até mais. Parabéns pelo trabalho. Até mais.